Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro do Amando Brasil, nosso encontro semanal. Hoje nós teremos a graça de poder aqui mergulhar no capítulo 4 de Provérbios e nós vamos fazer um preparo para isso. Vamos antes entrar numa posição de recebimento, de abertura e de pedido de sabedoria, para que a gente possa acessar essa sabedoria que vem do alto. Então vou pedir que todos vocês encontrem uma posição confortável, pés apoiados no chão, pés apoiados no chão. Nós vamos começar uma respiração consciente para que a gente possa se preparar para esse momento tão importante de mergulharmos ainda mais no estudo de provérbios e recebermos a sabedoria que vem do alto. Fechamos os nossos olhos, começamos a inspirar contando até 3. Expira contando até 6. A expiração é mais lenta. E ela acontece de modo que você consiga esvaziar todo o teu pulmão. Novamente, inspire e conta até 3. Expira, conta até 6. Mais uma vez, inspira. Expira. Na manhã de hoje, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo que Deus nos guie neste estudo, neste encontro, pedindo a sabedoria, sabendo que a sabedoria, a única fonte da sabedoria é a fonte divina. E que para obtê-la nós precisamos, antes de mais nada, pedi-la, estarmos abertos para recebê-la. Pode ser que ela venha através de insights, possa ver que ela venha através de orações, pode ser que ela venha através de pessoas que nos trazem mensagens de sabedoria. Que ao pedir a sabedoria, nós possamos estar conectados com as suas várias formas e que ela possa chegar até nós. A única fonte da sabedoria é a sabedoria que vem do alto. E a única forma que nós temos de obtê-la é quando nós pedimos sabedoria a Deus. Em silêncio, nesse momento, peça com a sua verdade, peça com o seu desejo genuíno, para que você possa acessar a sabedoria e tomar decisões assertivas na sua vida. Decisões alinhadas aos planos que Deus tem para você. Ao longo desse dia de hoje, você esteja constantemente em estado de oração e vigilância. Que nós tenhamos uma ótima e abençoada manhã. Abertas para receber a sabedoria que vem do alto. E agora, com um semblante feliz, confiante, sábio, e quem sabe que já recebeu tudo aquilo que pediu, e quem confia antes mesmo de receber, você abre os teus olhos e vai trazendo para cá o teu sorriso de confiança, teu sorriso de sabedoria, e quem sabe que está sendo guiado, guiada, e quem sabe que está colocando na sua vida
Pessoas, situações, fatos e experiências que permitam que você eleve a tua confiança, a tua fé na vida. Josi, muito obrigada pela sua presença, pelo seu estudo, por você compartilhar conosco essa preciosidade que vai ser o capítulo 4 de Provérbios. Bom dia a todos. Que bom que estamos aqui mais uma manhã juntos para falar um pouquinho sobre o capítulo 4, mas um versículo bem específico aqui. Foi um versículo que me chamou muito durante a semana, muito antes de eu saber que ele estava aqui no capítulo 4, inclusive, e que ele era parte, né, do meu compartilhar de hoje. Bom, então vamos lá. O capítulo 4, né, como eu acho que é todo o Provérbios aqui, ele fala sobre a busca e a importância da sabedoria. E em vários momentos, durante todo o capítulo, ele cita coisas como, por exemplo, obedeça os mandamentos e terá vida. A sabedoria o protegerá, cuidará de você, o exaltará, honrará, dará uma coroa de esplendor, vida longa. Então, o tempo todo, durante Provérbios, durante esse capítulo 4, a sabedoria é trazida com essa importância aqui. E aí no versículo 11 e 12 fala assim: Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por verdades retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Então, olha que interessante, né? O tempo todo o capítulo fala sobre a sabedoria nos proteger, nos cuidar, nos honrar, nos exaltar, nos dar uma coroa de esplendor, nos dá vida longa. E aqui ainda fala que se a gente seguir pelo caminho da sabedoria e caminhar pelas veredas retas, não encontraremos obstáculos. Então, em resumo, eu acredito muito que nós precisamos compreender é que talvez a nossa vida seja assim, né, repleta de desafios, e que a gente precisa receber eles em aceitação e em confiança, porque como Romanos fala, né, tudo coopera para o bem. Ao mesmo tempo, quando nós estamos vivenciando os desafios, nós precisamos compreender que por trás dos desafios existem para nós convites. Convites a acessar mais sabedoria, a acessar mais amor, a acessar mais presença, que talvez se andando em sabedoria nós acessamos tantas coisas boas e nós somos libertos de todos os obstáculos, isso quer dizer que quando nós não estamos em uma vida leve, fluida, em que as coisas acontecem, é porque talvez nós estamos vivendo o processo. E que isso também faz parte do que Deus deseja para nós, né? Porque Ele nos chamou, tem até uma parte de Romanos que fala, né? Que Deus nos chamou para que nós se parecêssemos com o Filho dele. Então a gente está aqui numa caminhada para se parecer mais com Jesus, né? E talvez quando a gente se desvia dessa caminhada, a gente é convidado a retornar a ela, né? Então, o tempo todo nós somos convidados, né, a agir em cumprimento aos mandamentos, que parece muito fácil, mas se a gente pegar só os dois primeiros, a gente já vai entender o desafio que é andar em cumprimento aos mandamentos, né? Somos convidados a ser justos, a fazermos o bem, a guardar a nossa língua de toda maldade, a estarmos presentes. No último versículo, o capítulo fala assim: veja por onde anda e seus passos estarão seguros, né? Então, a importância da gente andar em conexão, né? Presentes, atentos, né? E quantas vezes nós estamos distraídos no nosso caminho, no nosso caminhar. E o versículo que mais me chamou
durante toda a semana aqui foi o versículo 23, que fala, que é mais conhecido, inclusive, né? Que fala, acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. E eu passei a semana inteira pensando, e rezando e falando, Deus, qual o significado real, né? Desse guardar o coração. E eu pensei que talvez, muito em sintonia com a meditação da Márcia, é sobre a gente questionar quem está no comando do nosso veículo. Sobre quem está realmente nos guiando nesse caminho. Quem realmente guia os nossos passos, as nossas escolhas. Todos nós possuímos um ego, né? E o nosso ego, ele gosta de agradar os homens, não a Deus. E o nosso ego busca reconhecimento. E o nosso ego busca segurança. E se nós formos parar para pensar, quantas vezes no nosso dia a dia a gente age por medo, né? Medo de não ter o suficiente, medo de não ser reconhecido, medo de perder a reputação diante dos homens, medo relacionado a esse mundo aqui, né? E tem até um trecho da Bíblia que fala assim: não se amoldeis aos padrões desse mundo. E que inclusive fala que quando a gente está sendo bem vistos aos olhos do mundo, significa que talvez nós não estejamos sendo bem vistos aos olhos de Deus, né? Então, isso é para a gente refletir. E se muitas vezes o que nos guia são os nossos medos, mesmo que a gente não perceba, sobre o quanto a gente ainda precisa dar espaço para Deus na nossa vida e no nosso coração. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. E que aonde há amor, não há temor. Que o amor lança fora todo medo. Então, o quanto nós ainda precisamos dar espaço para Deus ser quem nos guia, quem nos conduz. É sobre a gente se perguntar quem realmente está no dirigindo o meu veículo, né? E a gente conseguir realmente colocar o nosso ego no banco do carona. Então, quando eu até cheguei a sonhar com essa pergunta, né? Sobre o coração, né? Sobre o nosso coração. E aí, três palavras me vieram logo que eu acordei no dia que eu sonhei sobre isso. E as três palavras foram intenção, motivação e influência, que é sobre quais são as nossas verdadeiras intenções quando nós estamos fazendo cada pequeno agir, cada pequena atitude do nosso dia a dia, a gente entender qual é a verdadeira intenção por trás, quais são as nossas verdadeiras motivações, o que verdadeiramente nos motiva a agir, a fazer o que a gente faz, porque Mateus 6:21 fala assim: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Isso quer dizer, o que realmente nós estamos valorizando. Porque é lindo, a gente vem aqui toda manhã e a gente reza, a gente fala que Deus é tudo, mas será que na prática o nosso coração está realmente em Deus? Né? Então, o quanto a gente precisa realmente ainda silenciar o nosso ego e dar espaço para Deus e dar espaço para o amor. Porque se a gente for parar para pensar na prática, se a gente for olhar, se a gente for se observar na nossa humanidade, parece quase impossível você cumprir só um dos mandamentos, que é amar o outro como a ti mesmo. Porque a gente ama condicionalmente, né? A gente ama desde que não toque nas minhas feridas, a gente ama desde que não me ofenda, a gente ama desde que não confronte as minhas verdades, os meus certos. Você imagine que Jesus foi capaz de amar as pessoas que estavam fazendo ele passar por toda a dor, todo o sofrimento, né? E ele foi capaz de amar. Então, se a gente for pensar na nossa humanidade, é quase impossível
a gente amar verdadeiramente. Então, é um movimento que está além do pensar, né? Que é o realmente dar espaço para Deus, é o dar espaço. E isso exige dedicação. E é por isso que eu acho, né? É por isso que eu acho, né? Que Jesus, por tantos momentos, ele se recolhia, né? Ele ia buscar essa conexão com Deus, ele ia buscar se alimentar, né? De Deus, porque era sobre ele dar espaço, né? Porque só ele dando espaço para Deus, ele conseguiria agir além da humanidade, porque Jesus também estava aqui vivendo uma experiência humana, ele também sentia dor, ele também sentia tudo isso que nós humanos sentimos, frustração, tristeza, ele também tinha que lidar com todas essas emoções, né? Mas ele tinha essa capacidade dele dar espaço para Deus, que é amor, e ele conseguiu amar as pessoas mesmo tendo que viver e sofrer tudo o que ele sofreu. Então, é sobre a gente realmente entender que a gente precisa se dedicar. É um processo que exige dedicação. A gente precisa ter esses momentos de conexão, a gente precisa dar espaço para esse amor. Porque realmente, quando a gente está conectado, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a gente realmente está muito conectados, a gente consegue olhar para as outras pessoas de uma forma diferente. A gente consegue amar mais, a gente consegue torcer mais pelos outros, a gente consegue ser mais tolerante, mais paciente, a gente consegue acessar mais os frutos do Espírito, né? Então, é sobre isso. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, estudem sobre o poder do coração. O coração, ele emite ondas eletromagnéticas de 5 a 8 vezes mais potentes do que o nosso cérebro. Então, quer dizer que quando a gente está vivenciando uma emoção elevada, né? Essa emoção, ela tem o poder de criar esse campo eletromagnético em volta da gente. Então, o coração, ele realmente, não é à toa que se fala em coração na Bíblia. Ele tem um poder muito grande, se você estudar a fundo. Mas o coração não são as nossas emoções guiadas pelo ego. Muitas vezes a gente confunde, né? A gente fala agir pelo coração é agir ali pelos impulsos, né, do nosso ego. Não é, né? Então, o coração, ele realmente tem uma importância muito grande. Só que a gente só consegue emitir essas emoções de uma forma mais constante, né? A gratidão, a aceitação, a confiança. A gente só consegue se a gente realmente estiver com o nosso olhar fixo em Deus. Até o último versículo fala, né? Não se olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo. Veja bem por onde anda e seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, né? Então eu sinto que só é possível a gente manter a constância dessas emoções positivas quando a gente mantém os olhos fixos em Deus, porque aí a gente vive os desafios em aceitação. E aí a gente consegue confiar verdadeiramente, né? Que por mais doloroso que seja o processo, realmente aquele processo está a nosso favor, né? A gente consegue confiar, né? Que se a gente mantiver os olhos fixos, receber aquilo que a gente precisa de cada momento, a gente vai nos aproximar cada vez mais, né? De Deus. Então, me veio essas três palavras: intenção, motivação e influência, que é sobre realmente, né? Aonde está o nosso coração. Então, será que realmente o nosso coração está em Deus? Será que realmente o nosso comprometimento maior está em ser mais parecido com Jesus, né? Está em acessar mais esse amor? Eu não sei vocês, mas quando eu paro para pensar na minha rotina, eu já percebo que talvez isso não seja uma prioridade, eu ainda preciso melhorar nesse sentido. Então é isso, né? Eu acho que o capítulo 4 deixa bem claro, né, a importância da sabedoria, né, e o poder que ela tem na nossa vida, mas como a Márcia disse, a sabedoria ela vem do alto. A gente pode aqui conquistar conhecimento, e o conhecimento ele nos ajuda a ter entendimento e a palavra de Deus, né, a leitura da palavra, a gente entender isso nos ajuda, né, abre espaço, mas que só quando os nossos olhos estão fixos em Deus, né, que a gente recebe a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento. É só a gente parar para pensar o quanto só para a gente ler a Bíblia, a gente já precisa da sabedoria que vem do alto, né? Porque a gente ter uma compreensão do que realmente está escrito aqui
já é um grande desafio, né? O quanto a gente precisa, no momento que a gente está lendo, pedir a sabedoria de Deus, pedir o direcionamento de Deus, e que cada um, quando lê, vai ter o seu próprio entendimento, né? Com base no seu momento, na sua vida, e o quanto a gente já precisa estar conectado só para poder ler a palavra, né? Então, eu acho que o convite para todos nós é que a nossa busca seja a sabedoria, mas que a gente possa entender que a sabedoria, ela exige de nós também esse comprometimento em acessar mais a Deus, em dar mais espaço para Ele na nossa vida. E que, em resumo, para mim, sabedoria é justamente a gente poder ser direcionado por aquilo que é essa inteligência que é muito maior do que todos nós, né? Porque só a gente dando espaço é que a gente consegue. Só na nossa mera humanidade, eu vejo que é quase impossível, né? A gente, inclusive, amar incondicionalmente seria quase impossível. Então, que a gente possa cada vez mais, né, no nosso caminho, dar espaço para que Deus possa falar mais do que o nosso próprio ego. É isso, tentei resumir, né, porque era um capítulo bem... Todos os versículos são importantes nesse capítulo, mas tentei trazer de uma forma mais resumida. Fiquem à vontade para suas contribuições.